Oi, turma. Bom dia. Sejam bem-vindos, a mais uma aula. Para quem não me conhece, pessoalmente, tá tendo o primeiro contato, virtualmente, mas sejam também muito bem-vindos, tá bom? Vamos dar continuidade, à nossa disciplina de saúde da mulher e da criança. Mas, para a gente poder conhecer todo o processo de gestação, todo sobre o processo reprodutor feminino, a gente também precisa conhecer o masculino, tá? Porque através do ato sexual, no qual é gerado o embrião, a junção do espermatozoide com o óvulo, tá? A junção dá um embrião e esse embrião mais à frente torna-se um feto e aí tem aquele processo chamado de gestação, a gravidez. Então a gente também precisa conhecer o aparelho reprodutor masculino para a gente dar seguimento à nossa disciplina, para a gente conhecer o corpo da mulher, todo o sistema reprodutor feminino também, e ainda tem a criança. Professora, a gente vai estudar o órgão reprodutor da criança? Não, porque se for do sexo feminino ou masculino, a gente já sabe como os órgãos reprodutores, tá? Os órgãos que futuramente, tanto o do sexo masculino quanto do sexo feminino, darão a menina, quando tiver a primeira menarca, e o homem, a partir de uma certa idade, ele começa a produzir os espermatozoides e a junção também dos dois. Futuramente eles darão filhos, netos, bisnetos e etc, tá? O que a gente vai estudar da saúde da criança, todas as patologias, nós vamos conhecer todas as posições referentes na gestação, tá? Mas vamos devagar, vamos passo a passo, tá bom? Então, o aparelho reprodutor masculino, tá bom? No aparelho genital masculino, existem glândulas especializadas, então são glândulas que possuem papéis específicos, papéis que cada uma vai desempenhar. Então são glândulas especializadas que produzem as células sexuais. Então lembra lá quando a gente estudou em clínica médica, quando a gente falou do sistema endócrino, que a gente tem as gônadas que fazem o papel de liberar essas células sexuais. O homem, no homem nós temos os espermatozoides e na mulher nós temos o óvulo, tá? Então, os espermatozoides que secretam, tá? É isso mesmo, eu estava raciocinando. Então, aqui não é segregam, segregar é de separar, tá? É que secretam os hormônios responsáveis pelas características sexuais, tá? Então, essas glândulas especializadas, elas secretam hormônios específicos que são responsáveis pelas características sexuais do homem. Se fosse o óvulo, a gente teria as características sexuais femininas. O homem, tá? Ele é fértil durante toda a sua vida sexual ativa. Então, a partir de uma certa idade, o homem ele começa a produzir, as células sexuais, eles começam a produzir os espermatozoides, tá? E ele tem esse porém em relação à mulher, que ele é fértil durante toda a sua vida sexual. Normalmente, os órgãos genitais do homem produzem ininterruptamente as células sexuais. Então, isso quer dizer que ele não para de produzir os espermatozoides, tá? Diferente de nós mulheres, que nós temos uma certa quantidade de óvulos a serem liberados a cada ciclo, tá? Então, diferente do homem, ele tem essa produção ininterrupta, tá bom? Fertilidade é a capacidade de iniciar o processo de formação de um novo ser, tá? Através do ato sexual. Então, um encontro de um homem fértil, com suas
características, né, e com suas glândulas, né, que liberam, né, os espermatozoides, com a junção de uma mulher também em seu período fértil, onde há a liberação através do ovário um óvulo, né, que está ali disposto a ser fecundado, tá? E através do ato sexual, no qual o homem ejacula, né, no canal vaginal, os espermatozoides eles vão migrar, né, por todo o caminho para tentar encontrar esse óvulo, e aquele espermatozoide vencedor, né, vai fecundar este óvulo, tá? E vai gerar, né, aquele processo de embrião, de feto e aí sucessivamente, tá bom? Então aqui vamos conhecer, né, deixa eu ver se eu botando para cá, o aparelho sexual, né, o aparelho genital masculino, tá? Vamos visualizar primeiro aqui a figura, tá? Então temos o ducto ejaculatório, que são esses sacos, temos a vesícula seminal, nós temos a famosa próstata, temos a glândula bulboretral, temos a região anal, que é o ânus, temos o testículo, o epidídimo, a bolsa escrotal, o pênis, a uretra, né, que é a uretra onde é expelido a urina, o canal deferente, não é diferente, então o canal deferente, tá bom? Então o aparelho genital masculino é formado basicamente pelos testículos, que são, né, as glândulas sexuais, e por uma união de rede de tubos, chamado, né, de vias espermáticas. Então, temos o principal, né, que são os testículos, tá? E esses testículos, eles possuem, né, diversos tubos, que são chamados de vias espermáticas, com aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Os testículos são formações, tá? Lembre aqui do testículo. São formações que se alojam no interior de uma bolsa ou escroto, que é chamado de bolsa escrotal. Ó, ela aqui, tá vendo? Então, o testículo, ele fica alojado, né, em uma bolsa chamada de bolsa escrotal, situado, né, entre as coxas. São, tá, as únicas glândulas endócrinas de secreção interna. Quando a gente diz glândulas exócrinas, elas liberam, né, as secreções para fora. Quando a gente fala de glândulas endócrinas, né, é liberada essa secreção para dentro. Tem uma secreção interna do nosso corpo, tá? Localizadas fora do corpo. Então, os testículos, né, vocês conseguem visualizar, né, através, né, você olhando, né, um corpo, né, nu de um homem, a gente consegue visualizar, né, os testículos. A gente não consegue visualizar a bolsa escrotal. A gente não consegue visualizar o epidídimo, mas a gente consegue visualizar o testículo como um todo, tá bom? A produção, né, de testosterona, que é a famosa, que a gente já ouve falar bastante, né? Então tá com excesso de testosterona. Então, peraí, que travou aqui. Pronto, voltando aqui, quando ele fala na produção de testosterona, né, a adenohipófise lá do sistema endócrino, ele estimula, né, os testículos a liberarem a testosterona, tá? Então, as vias espermáticas iniciam-se nos próprios testículos, que terminam, né, na uretra. A uretra tem duas funções distintas. Serve de conduto excretor para urina e esperma. Então, o mesmo canal que sai a urina masculina, sai, né, o esperma, né, o famoso sêmen. Aqui vamos visualizar, né, a imagem. Então, temos duas imagens, tá? A letra A e a letra B, né? Elas demonstram os testículos e seus invólucros, e o C, né, a estrutura do testículo. Quando a gente fala da figura A e B, nós temos o testículo, né? Aqui o número 1, o testículo, o número 2, o epidídimo, o número 3, os canais
eferentes. O número 4, a rede de testículo. O 5, túbulos retos, tá? E o 6, os canalículos seminíferos, tá? Então, temos aqui o testículo, bem descrito. O P, então, aqui tirou, né, todo esse invólucro que tinha aqui, tá vendo? Tanto a rede como os canais, né, eferentes. Então, aqui nós temos o testículo, temos o epidídimo e o 3, os canais eferentes. Então, nós tiramos essa parte, né, mais superficial e estamos visualizando mais profundamente, tá? O C, né, foi tirado a capa do testículo e aqui ele tá, né, ainda mais profundamente, tá certo? Então, aqui nós temos a túnica albugínea. Então, lembrando, tá, que a uretra, ela tem duas funções no aparelho reprodutor masculino. Ela tem, né, uma função de excretar urina e neste mesmo canal ele pode secretar, né, e expelir o esperma, né, o sêmen. As vias espermáticas são formadas pelos epidídimos, olha ele aqui, ó, os canais deferentes e o ducto ejaculador, que a gente vai ver, né, estrutura por estrutura. Os epidídimos, tá, constituem estruturas genitais independentes e se distinguem cabeça, corpo e cauda. Então, nós temos essas 3 estruturas no epidídimo. Então, ele tem uma cabeça, ele tem um corpo e ele tem uma cauda, tá? Na cauda, o epidídimo, esse canal, ele sofre modificações e vai prosseguindo, transformando-se no canal deferente, tá? Então, na cauda do epidídimo, ele vai sofrer diversas modificações, no que vai dar origem, né, no qual essa cauda ela vai se transformar no canal deferente. É no ponto dessa transformação que se localiza o reservatório de espermatozoides. Então, onde vai ser, né, esse reservatório de espermatozoides, né, vai ser na transformação da cauda do epidídimo, tá, que dá origem ao canal deferente. Então, essa transformação, né, o ponto dessa transformação é onde vai se reservar, onde vai ser armazenado os espermatozoides, beleza? De cada um dos 2 epidídimos, então são 2 epidídimos, emerge, né, tem um canal deferente, né, o nome do canal é canal deferente, que penetra na cavidade abdominal, fazendo a conexão com os órgãos externos ou com o ducto ejaculador, né, que é uma estrutura intraabdominal. Então, essa estrutura, ela penetra na cavidade abdominal. Se ela penetra, ela é uma estrutura intraabdominal, porque está dentro do abdômen. E esse canal deferente, tá? Aqui vamos visualizar na imagem para vocês verem, ó. Ó o ducto deferente, nós temos o testículo, nós temos o epidídimo, nós temos o ducto deferente, temos a vesícula seminal. E aqui nós temos a bexiga, e aqui, ó, a uretra, no qual vai dar, né, sucessão a urina e no momento da ejaculação, né, vai ser liberado o sêmen. O ducto ejaculador, né, lembra que foi falado do ducto ejaculador, né, do epidídimo, aqui no slide anterior, ó, canais deferentes e o ducto ejaculador. O ducto ejaculador, né, ele é um tubo que nasce na confluência, né, na junção da vesícula seminal com o canal deferente. Então, temos a junção, vamos lá para a imagem, né, do canal deferente com a vesícula seminal. É onde vai dar o ducto ejaculador. Então, é exatamente essa estrutura, tá, do ducto ejaculador, no qual há essa confluência entre a vesícula seminal com o ducto deferente, tá?
Tal denominação, né, a nomenclatura de ser ejaculador, ela não é própria, ela é imprópria. Por quê? Pois essa estrutura não participa da ejaculação. Então, este nome ducto ejaculador, né, quando foi nomeado pelos cientistas, pelos estudiosos científicos, né, quando a gente fala de ducto ejaculador, significa, né, que é ele que vai formar, né, vai formar o processo de ejaculação, e não é a verdade, tá? Então, essa estrutura, ela não participa da ejaculação, certo? Na parte final dos canais deferentes, os espermatozoides, eles são embebidos na secreção das vesículas seminais. Então, nessa porção final, tá? Os espermatozoides, eles são embebidos na secreção da vesícula seminal, tá? E na uretra, aqui é a uretra, ó, misturam-se a secreção da próstata. Então, temos a bexiga e aqui temos a próstata, tá? Então, aqui eles vão se misturar, né, com o líquido, com a secreção da próstata, e os espermatozoides vêm lá do canal deferente, certo? São embebidos, né, são misturados aos líquidos da vesícula seminal e misturam-se também na secreção da próstata. A próstata, né, ela tem a forma e o tamanho aproximado de uma castanha. Então, aqui temos a bexiga e aqui temos a próstata, tá? Por isso que quando o homem ele faz o toque retal, é introduzido o dedo na região, né, retal, porque se ela estiver muito edemaciada, o médico ele consegue sentir esse inchaço, tá? Uma castanha se localiza em torno da uretra, logo depois que esta sai da bexiga. É uma glândula mais conhecida pelos problemas que acarreta, né? Então, a gente ouve falar muito, né, da hiperplasia prostática, né, de um câncer, né, de um tumor. Então, a gente ouve muito falar de próstata. Por isso que é indicado a realização, né, a partir dos 40 anos, ou se houver a necessidade, o médico, né, tiver casos de grau 1 na família, é importante fazer, né, o toque retal. Deixa eu ver. Então, sobretudo na velhice, do que por suas funções normais, né? Porque qual seria a função da próstata? É secretar aquele líquido, né, para juntar-se aquele líquido que vem, né, das vesículas seminais, para poder, né, ser encaminhado pela uretra, para poder juntar-se e formar o sêmen, tá? Que é a famosa, né? Que é o famoso também conhecido como esperma, tá? As vesículas seminais são 2 sacos musculares e alongados, aqui ó, as vesículas seminais, com mais ou menos 7 centímetros de comprimento. Elas secretam um líquido viscoso, tá? Que contém frutose, né, que é um açúcar, né, de classe monossacarídeo, prostaglandinas, né, que são substâncias, né, mediadores da inflamação, e proteínas de coagulação, né, entre parênteses, né, vitamina C, e que ajuda a neutralizar o ambiente ácido, tá, da uretra masculina e do trato genital feminino. Então, você observa que tudo no corpo humano, ele tem um propósito, tá? Peraí que o cabelo aqui deu... Ele tem um propósito. Então, lembre-se que todo o nosso corpo, ele tem pHs específicos. O pH vaginal é ácido e do trato masculino também tem que ser ácido, porque essa acidez mata as bactérias, mata os fungos, né? Mata qualquer tipo de micro-organismo que queira se proliferar, né, naquele ambiente. Então, esse líquido viscoso, né, como eu posso dizer, de pH mais neutro, né, ele vai neutralizar esse ácido, tanto masculino, né, da uretra, do próprio homem, quanto, né, no momento da ejaculação, né, quando ele liberar,
né, este líquido dentro da vagina, o pH ácido da vagina não vai matar os espermatozoides e não vai enfraquecer esse líquido, né, esse esperma. Então, por isso que ele precisa ser de pH mais neutro, para que quando entre em contato com a uretra masculina ou com a vagina, né, que é o pH ácido, né, não neutralize ou deixe mais fracos os espermatozoides ou causem alguma inativação, tá? Então, o nosso corpo é fantástico, tanto o aparelho reprodutor feminino quanto o aparelho reprodutor masculino, tá? O líquido secretado pelas vesículas seminais normalmente, né, constitui um valor de 60% de volume de sêmen. Então, lembre-se que o sêmen, né, o esperma, ele é muito viscoso, tá? Então, ali, quais são, o que é que contém, né, dentro desse esperma? Novamente, então, ele tem um açúcar, né, que é a frutose, as prostaglandinas, que são, né, produtos que são de características de inflamação. Mas, professora, está inflamado? Não, tá? Então, ali são células que foram, né, mobilizadas para a liberação. E isso está na constituição, né, do aparelho masculino. Então, são características particulares, certo? É muito interessante, né? A gente conhecer o corpo humano. A principal função da próstata, né, como eu falei, é produzir uma secreção que sirva de proteção para os espermatozoides. O líquido prostático, ele corresponde a cerca de 30% do volume do esperma ejaculado. É ele quem dá ao esperma a sua aparência leitosa. Então, o sêmen, né, o esperma, ele tem uma aparência leitosa. E quem dá esta aparência é a próstata. Lembra que quando ele vem do ducto deferente,